Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre fatores que favorecem a infecção urinária, tipos de infecção urinária, qual exame que melhor identifica a infecção urinária, ela é transmissível? Os principais sintomas, como evitar essa doença, os principais medicamentos. Então esse vídeo tá bem completinho, eu te convido a assistir até o final, que eu tenho certeza que vai te agregar bastante conhecimento, tá bom? Mas antes de iniciarmos, se você puder já deixar aquele like para ajudar o nosso canal a crescer aqui no YouTube, se inscreve também para não perder o nosso conteúdo que eu tenho postado para vocês toda semana aqui. Isso também vai ajudar o nosso canal, tá bom? A infecção urinária é a mais comum de todas as infecções existentes aí, com sintomas aí bastante desconfortáveis. Quando não tratada corretamente, pode causar diversas complicações aí, como as pedras nos rins ou até mesmo a perda da função renal. Ela ocorre geralmente devido a bactérias no nosso trato urinário, que é a mais comum, mas também pode acontecer devido a fungos, tá bom? Além de algumas outras causas que a gente vai ver já nesse vídeo ainda, tá bom? A incidência da infecção urinária em mulheres é muito maior, porque a anatomia do sistema urinário favorece a entrada desses fungos e bactérias devido à proximidade da uretra com o ânus. Existem alguns fatores que também podem favorecer o desenvolvimento da infecção urinária, como relações sexuais desprotegidas. O quadro de infecção urinária relacionado ao ato sexual é chamado cistite pós-coito ou cistite da lua de mel. Geralmente acontece entre 48 horas após a relação sexual, mas isso também acontece mais em mulheres do que homens, por causa da questão da anatomia também. E esse tipo de cistite não é uma doença sexualmente transmissível, como muitas pessoas acham, e não está ligada também à má higienização da parte íntima do seu parceiro, tá bom? O sexo em si, ele facilita como um facilitador da infecção urinária, mas não é ele a causa direta aí do surgimento dessa doença. É igual a qualquer outra forma de cistite bacteriana. A única diferença é que as mulheres elas são mais suscetíveis em relação à facilidade das bactérias do trato intestinal a entrar na uretra. E aí esse atrito, ele ajuda a deslocação dessa bactéria, causando sim a temida infecção urinária. Uma boa recomendação é você sempre urinar após o ato sexual. Isso funciona como uma espécie de lavagem natural do nosso sistema urinário, tá bom? O ideal é que você sempre faça uma higiene íntima após o ato sexual também. Isso facilita bastante a evitar essa infecção urinária. Um outro fator que facilita também o desenvolvimento da infecção urinária é a constipação intestinal, porque além de problemas como fissuras anais e hemorroida que a fissura causa, acaba ficando resíduos de fezes aí pela dor ao se limpar. E aí a uretra da mulher é mais curta, que propicia a entrada dessa bactéria do trato gastrointestinal, provocando essa contaminação, tá bom? Por isso é muito recomendável sempre tomar um banho após evacuar, principalmente se você tem essas situações aí de constipação intestinal, juntamente aí com fissuras ou hemorroida, que facilita o acúmulo de fezes ali naquela região. Tá bom? São outros fatores também que contribuem para o desenvolvimento da infecção urinária, são infecções ginecológicas, como a candidíase, a tricomoníase, a falta de higiene, a menopausa. Nessa fase, a mulher fica com a flora vaginal e o tecido da uretra modificado, o que facilita a entrada de bactérias. Uso de fralda, a fralda ela abafa a região genital, tá bom? E quando muito molhada aí, se torna um ambiente propício para essas bactérias se proliferarem e causar a infecção urinária. Então fique bem atento, tá bom? Ficar segurando xixi por muito tempo, beber pouca água, tá bom? Evitar o excesso de alguns alimentos que causam irritação na uretra,
como café, alimentos que contêm cafeína, como chá verde, chá preto, chá mate, guaraná, carne processada, como salsicha, linguiça, presunto, mortadela, salame, tá bom? Peito de peru, bacon, bebidas alcoólicas, farinha branca, alimentos que contêm farinha, como macarrão, torta, farinha, bolo, pizza, pães, são todos eles alimentos que acabam irritando o trato urinário, tá bom? E aí pode sim causar uma infecção. Se você tem infecção de repetição, tenham cuidado com esses alimentos. E quais são os tipos de infecção do trato urinário? Há diferentes tipos, dependendo da localização. Tem a cistite, que é a infecção do trato urinário baixo, que acomete a bexiga. A uretrite, que acomete o ureter. A prostatite, que acomete a próstata, apenas em homens aí, e a pielonefrite, que é a infecção do trato urinário superior, tá bom? Que afeta os rins. Ela é mais grave, tá bom? Então tem a cistite, a uretrite, a prostatite e a pielonefrite, sendo a mais comum de todas a cistite, tá bom? E que, se não tratada, ela pode sim virar uma pielonefrite. Você tem um problema renal, às vezes, de forma até bem grave. Então, cuidado. E quais são os sintomas da infecção urinária mais simples? A princípio, ela começa aí com um quadro de disúria, que é a ardência a urinar, que vai piorando progressivamente, começa leve e vai ficando pior. E ela dura por toda a micção. Durante todo o xixi, você sente aquela queimação horrorosa, que todos nós que já tivemos uma infecção urinária, a gente sabe como é ruim. Tanto uma polaciúria, que é a frequência urinária com volume pequeno, sensação de pouco esvaziamento ou peso na bexiga, incontinência urinária, não consegue segurar por muito tempo, às vezes pode apresentar sangue na urina, a urina ficar com um cheiro forte, e a ausência de alguns desses sinais, ela não exclui diagnóstico. O ideal é que você sempre faça exames aí para ver como anda a situação do seu trato urinário, principalmente se você já é aquela pessoa que tem infecções de repetição, tá bom? Esses são os sintomas mais leves. Os sintomas da infecção mais grave, no caso a pielonefrite, a forma mais grave aí da doença, ela ocorre quando as bactérias elas atacam os nossos rins, como eu falei anteriormente. Além dos sintomas da infecção simples, outros sintomas surgem também, como a dor lombar, tá bom? Febre, calafrio, náusea, vômito, tá bom? Ocorre quando não há um tratamento correto da cistite. Nesse estágio aí pode acontecer muitas complicações graves, como as pedras nos rins, as sepse, infecção generalizada que pode ser fatal para esse paciente, que às vezes está fragilizado, tá bom? Por isso, se você tiver com sintomas de infecção urinária, procure um atendimento médico logo de imediato. Se cuide da sua saúde. E me conta aí, você já sentiu essa dor da infecção urinária? Você é do tipo de pessoa que tem a infecção urinária de repetição? E de qual lugar do Brasil você fala? Conta aí pra gente nos comentários. Qual é o exame que identifica a infecção urinária? A cultura de urina é o exame solicitado para identificar as infecções, tá bom? É coletada somente em laboratório, com exceções de pacientes que precisam da coleta domiciliar. É solicitado um preparo geral aí, como não utilizar cremes, talco, pomadas, duchas vaginais nas 24 horas anterior a esse exame. Esse é o exame ouro, tá bom? Mas tem o EAS, que é o mais simples, tem a urina de 24 horas, que identifica também outras patologias. Tem um vídeo aqui no canal completo sobre exames de urina e como se preparar corretamente para cada um deles. Depois, se te interessar, você dá uma olhadinha lá, que eu tenho certeza que pode te ajudar bastante se você ainda tem alguma dúvida nesse assunto. E a infecção urinária, ela é transmissível? Geralmente não é transmissível, exceto em algumas situações relacionadas, como algumas ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, onde a transmissão sim pode ocorrer, mas são em alguns casos. Existem alguns fatores que trazem falha nesse tratamento da infecção urinária, como a diabetes descontrolada, a gestação, a afecção adquirida em hospital, que são aquelas que começam aí em 48 horas de internação ou 48 horas após a alta hospitalar, infecções urinárias com pacientes com doenças renais crônicas, obstrução do trato urinário, catéter vesical permanente, a nefrostomia,
onde esse paciente tem um tubo aí que facilita a saída da urina até a área externa, tá bom? Um único rim, são situações que podem prejudicar o tratamento. Transplantado renal, HIV, sem tratamento, tá bom? Pós-transplantado, uso de corticoide por longos períodos, doenças autoimunes como lúpus, infecções por bactérias multiresistentes, são vários os fatores que dificultam o tratamento. Se você tem um desses casos aí, você precisa ter um cuidado redobrado com relação ao seu tratamento de uma infecção urinária, que ele pode ser mais difícil de ser tratado, tá bom? Os sintomas de infecção urinária em idosos é um pouco mais complicado, porque quanto maior a idade, maior é o risco de ter infecção urinária. A incidência de infecção urinária ela aumenta em 1% a cada década de ano de vida. Então, quanto mais idoso, mais sintomas esse paciente ele pode vir apresentar, e os sintomas eles podem ser ainda mais inespecíficos nesses pacientes que já são idosos, tá bom? Pode apresentar piora do quadro de incontinência ou noctura, ele sente mais vontade de ir ao banheiro durante a noite, descompensação da diabetes, desidratação, falta de apetite, hipotermia, a temperatura desse paciente fica muito baixa, alterações neurológicas, o paciente fica sonolento, confuso, então tenham bastante cuidado em idosos. Alguns sintomas neurológicos causados por uma infecção podem mesmo aparecer antes dos exames laboratoriais. Então fique atento, se você cuida de algum idoso aí, ele começa a apresentar uma confusão neurológica aí, pode ser apenas uma infecção urinária. O ideal é que você faça os exames para ir excluindo as possíveis causas. Tenham bastante atenção, principalmente com esses pacientes que já são idosos, tá bom? E como evitar a infecção urinária? A prevenção, assim como em todas as doenças, é a melhor direção a ser encaminhada em qualquer tipo de problema de saúde, especialmente na infecção urinária. As infecções do trato urinário elas podem ser evitadas, como beber bastante água. A bebida ela vai auxiliar na remoção das bactérias da nossa uretra, da bexiga. Ela serve como uma lavagem mesmo do nosso trato urinário, tá bom? Urinar frequentemente, tendo em vista aí que você prender um líquido na urina por muito tempo é completamente prejudicial, porque o ato de urinar, em especial após o ato sexual, ele favorece a retirada dos micro-organismos, tá bom? Limpando o seu trato. Caso seja viável, é recomendável você se lavar com água e sabão sempre que der durante o dia, mas tenha o cuidado também com o excesso de lavagem, para não alterar aí o equilíbrio da flora vaginal, porque é ela que atua como uma barreira de escudo para o nosso corpo, nos protegendo. E use os sabonetes íntimos aí com cautela, porque eles também retiram essa flora, então se cuide. É importante você manter a higiene também em dia, tanto a limpeza da vulva como a do ânus. Por isso, ao evacuar, é importante você passar o papel higiênico da frente para trás e possível se lavar, é melhor, tá bom? Para as mulheres em especial, algumas dicas como evitar roupas muito justas que dificultam a ventilação, retendo calor, umidade, trocar absorventes em períodos recomendados também, são medidas simples que é capaz de ajudar a prevenir a disseminação dessa bactéria, tá bom? Por último, não menos importante, interromper vícios como cigarro, drogas e até mesmo temperos muito fortes, cafeína, evita a irritação do trato urinário. E existem alguns principais remédios que são utilizados para combater a infecção urinária. O tratamento ele conta com o auxílio de vários medicamentos que trabalham para destruir essa bactéria aí que causa desconforto e dor, tá bom? Entre os principais estão os antibióticos, que é bastante utilizado. O principal aí é a nitrofurantoína, fosfomicina, sulfametazol com trimetropina, Albactrim e a penicilina, cefalosporina
E em alguns casos aí também usa-se antiespasmódicos, analgésicos também, que auxiliam a controlar os sintomas, como a dor, a ardência, tá bom? A queimação ao urinar, o peso na bexiga, tá bom? Que são aí os flavofatos, escopolamina, que é o Buscopan e iosina, tropinal, tá bom? São alguns dos medicamentos, mas nunca utilize aí um medicamento sem a orientação de um médico. Procure sempre um profissional para estar te ajudando com isso. Se cuide, tá bom? Esse foi o conteúdo do vídeo de hoje. Eu espero muito ter conseguido te ajudar um pouco. Se ficou alguma dúvida ainda, você pode me perguntar aqui nos comentários. Eu faço questão de responder a todos com muito carinho, tá bom? Se você puder, deixa aquele like aí para ajudar o nosso canal. Se inscreve aí no canal para não perder o nosso conteúdo. Compartilha a informação, que é somente com a informação que a gente evita muitos problemas, principalmente na saúde, tá bom? Um beijo, nos vemos aí no próximo vídeo. Um forte abraço.